A maldição não escolhe seus alvos por acaso. Ronan Caelith, o alfa mais temido de Erindor, acordou naquela manhã com marcas negras subindo por seus braços como vinhas venenosas. 5 anos atrás, ele desprezou uma ômega diante de toda a alcateia, sem saber que suas palavras cruéis invocariam uma sentença ancestral. Agora, apenas 7 noites o separavam da morte, e a única salvação estava nas mãos da mulher que ele humilhou. Isalin Verrow. O nome queimava em sua mente como ferro em brasa. Olá, meus queridos ouvintes. Vamos começar nossa história, mas primeiro não esqueçam de se inscrever e ativar o sininho para acompanharem cada história comigo. Erindor despertava sob um céu pesado de nuvens cinzentas. A antiga cidade, construída sobre ruínas de templos lunares esquecidos, parecia sempre carregar o peso de segredos enterrados. Nas ruas de pedra irregular, mercadores abriam suas tendas enquanto o cheiro de pão fresco se misturava ao aroma de ervas e especiarias. Na fortaleza Caeltorn, no topo da colina norte, Ronan observava a cidade através da janela de seu escritório. Seus olhos âmbar, normalmente frios e calculistas, agora carregavam uma sombra de preocupação que ele se recusava a admitir. As marcas em seus braços haviam crescido durante a noite, e a dor latejante subia até seus ombros como garras invisíveis. A porta se abriu sem cerimônia. Veihan Tales entrou com passos firmes, sua expressão séria, ainda mais sombria que o habitual. As marcas pioraram. Não era uma pergunta. Ronan manteve o olhar na janela, os braços cruzados escondendo as evidências da maldição sob as mangas escuras de sua túnica. Quanto tempo temos? Kaelen diz que 7 noites. A lua vermelha nascerá na 7ª noite, e se até lá a maldição não for quebrada. Veihan deixou a frase suspensa no ar. Ronan finalmente se virou. Sua altura imponente e a cicatriz em forma de raio em seu rosto reforçavam a aura de autoridade que ele cultivava há anos. Mas agora, pela primeira vez em sua vida, sentia o gosto amargo da vulnerabilidade. Ela nunca aceitará me ajudar. Então, você terá que convencê-la. Veihan deu um passo à frente. Ronan, você sabe o que precisa fazer. Precisa ir até ela. O alfa cerrou os punhos. A lembrança daquela noite de 5 anos atrás ainda o atormentava. Isalin Verrow, com seus cabelos ruivos brilhando sob a lua cheia, olhos verdes cheios de esperança e admiração. Ele a havia desprezado diante de todos, chamando-a de fraca, indigna, uma ômega que jamais seria aceita em sua alcateia. As palavras haviam saído de sua boca como veneno, e ele vira a luz nos olhos dela se apagar. Ela me odeia, com razão. Veihan não suavizou a verdade, mas ela também é a única que pode salvar você. Ronan respirou fundo. Orgulho era luxo que ele não podia mais se permitir. Prepare minha escolta. Vamos até a Vila Baixa. Do outro lado da cidade, na pequena loja de ervas e remédios que ficava na esquina da praça central, Isalin Verrow moía pétalas de acônito em seu pilão de pedra. Seus cabelos ruivos estavam presos em uma trança descuidada, e a tatuagem de lobo em seu ombro direito aparecia levemente sob a blusa de linho. A sineta da porta tilintou. Cheguei! Elowen Firai entrou como um redemoinho, seus cachos castanhos bagunçados e os olhos castanhos brilhando de animação. Você não vai acreditar no que ouvi no mercado. Isalin não ergueu o olhar. Se for sobre mais um escândalo da senhora Marta com o ferreiro, não quero saber. Melhor que isso. Elowen se inclinou sobre o balcão, a voz baixando para um sussurro conspiratório. O alfa Caelith está amaldiçoado. O pilão escorregou das mãos de Isalin e bateu na mesa com um som abafado. Ela finalmente olhou para a amiga. O quê? Marcas negras subindo pelos braços dizem que é uma maldição antiga. Elowen gesticulava animadamente. Kaelen foi visto entrando na fortaleza 3 vezes essa semana. Você sabe o que isso significa? Isalin sentiu algo apertar em seu peito. 5 anos. 5 anos desde aquela noite em que Ronan Caelith a havia despedaçado com palavras mais afiadas que qualquer lâmina.
Ela havia jurado nunca mais pisar na fortaleza, nunca mais olhar para aquele homem arrogante. Não é problema meu, Isalin. Elowen tocou o braço da amiga. Você sabe que todo mundo ainda fala sobre aquela noite. Ele foi cruel com você. Exatamente. Isalin voltou a moer as pétalas com força excessiva. Por que eu deveria me importar com o que acontece com ele? A resposta nunca veio. A porta da loja se abriu novamente, e dessa vez não foi apenas Elowen quem sentiu a mudança no ar. Uma presença pesada, dominante, preencheu o pequeno espaço. Ronan Caelif estava parado na soleira da porta. Isalin congelou. Seus olhos verdes encontraram o âmbar dele, e por um momento o mundo pareceu parar. Ele estava diferente, mais magro talvez. Havia sombras sob seus olhos que ela não se lembrava de ver antes. Saia da minha loja. As palavras saíram de sua boca antes que ela pudesse pensar melhor. Isalin, eu preciso falar com você. A voz dele era a mesma, grave, controlada, autoritária, mas havia algo diferente no tom, algo que soava quase como desespero. Você teve 5 anos para falar comigo. Isalin se virou de costas, fingindo organizar frascos na prateleira. Agora é tarde demais. Veiran entrou atrás de Ronan, sua mão descansando instintivamente no cabo da espada. Elowen se posicionou ao lado de Isalin, protetora. Isalin, é sobre a maldição. Ela riu, mas era um som sem humor. Ah, então agora você precisa de mim? Que conveniente. Ronan deu um passo à frente. Isalin podia sentir o calor da presença dele mesmo sem olhar. Eu sei que você não me deve nada. Sei que fui cruel. Mas há coisas que você não sabe. Coisas sobre aquela noite. Não me interessa. Isalin finalmente se virou, enfrentando-o. Você me chamou de fraca, de indigna. Disse que uma ômega como eu jamais seria aceita na sua preciosa alcateia. Disse isso na frente de todos. Você me humilhou, Ronan Caelith. Eu sei. A admissão veio baixa, quase um sussurro, e eu me arrependo. O silêncio que se seguiu era denso o suficiente para sufocar. Isalin viu algo nos olhos dele que nunca esperou ver. Vulnerabilidade, medo. Você está morrendo. Não era uma pergunta. Ronan não respondeu, mas o silêncio foi resposta suficiente. E deixe-me adivinhar. Isalin cruzou os braços, a raiva fervendo em seu peito. Eu sou a única que pode salvar você. A lua vermelha nasce em 7 noites. Se até lá eu não... Não. Isalin cortou. A resposta é não. Ronan cerrou a mandíbula. As marcas em seus braços ardiam sob as mangas, lembrando-o de cada segundo que passava. Isalin, por favor. Você nunca disse por favor na vida. Ela deu um passo em direção a ele, os olhos verdes flamejando. E agora vem aqui, depois de anos, esperando que eu esqueça tudo, que eu simplesmente o salve porque você pediu. Não estou pedindo por mim. Ronan respirou fundo. Se eu morrer, a alcateia ficará sem alfa, sem proteção. Há forças se movendo nas sombras, criaturas que esperam por esse momento de fraqueza. Isalin hesitou, não por ele, mas pela alcateia, pelas famílias, pelas crianças, pelos inocentes que seriam afetados. Eu preciso pensar. Não temos tempo. Então você vai ter que encontrar tempo. Isalin apontou para a porta. Saia, agora. Ronan olhou para ela por um longo momento. Havia tantas coisas que ele queria dizer. Tantos arrependimentos que engasgavam em sua garganta. Mas ele apenas assentiu e se virou. Quando a porta se fechou atrás dele, Isalin deixou escapar o ar que estava segurando. Suas mãos tremiam. Você vai ajudá-lo, não vai? Elowen perguntou suavemente. Eu não sei. Isalin se sentou pesadamente em sua cadeira. Eu realmente não sei. Do lado de fora, Ronan parou na esquina da praça. Veiran estava ao seu lado, silencioso. Ela não vai ajudar, Ronan disse, mais para si mesmo que para o amigo. Ainda há tempo para convencê-la. Mas antes que Ronan pudesse responder, uma sombra se moveu no beco à sua frente. Uma figura encapuzada emergiu da escuridão. E quando ela ergueu o rosto, Ronan viu olhos que brilhavam com uma luz antinatural. O alfa amaldiçoado. A voz era um sussurro sibilante. Você realmente acha que a Ômega vai salvá-lo? Que tolo!
Ela vai deixar você morrer, e quando isso acontecer, Erindor será nossa. A figura desapareceu antes que Veiram pudesse sacar a espada. Ronan ficou parado, o coração martelando no peito. As marcas em seus braços pulsavam, mais escuras, mais profundas. O tempo estava acabando, e inimigos antigos estavam se aproximando. A noite caiu sobre Erindor como um manto pesado. Isalin não conseguiu dormir. Cada vez que fechava os olhos, via o rosto de Ronan, aquela vulnerabilidade estranha em seus olhos âmbar. Via também a figura sombria que Elowen havia mencionado ouvir rumores no mercado. Maldições antigas não surgiam do nada. Alguém as invocava. Ao amanhecer, ela tomou sua decisão. Não por ele, mas pelas pessoas inocentes que sofreriam se a alcateia caísse. Vestiu sua capa marrom e seguiu em direção ao distrito dos anciãos, onde Kaelen Vorin residia em uma torre de pedra coberta de era. A porta se abriu antes que ela pudesse bater. Kaelen estava ali, seus olhos cinzentos penetrantes, como se já soubesse o motivo da visita. Entre, criança. Estou esperando você. O interior da torre era repleto de livros, pergaminhos e artefatos antigos. O cheiro de incenso e papel velho preenchia o ar. Kaelen apontou para uma cadeira diante de uma mesa redonda coberta de mapas estelares e símbolos lunares. Você veio saber sobre a maldição. Isalin se sentou, as mãos entrelaçadas sobre o colo. Preciso entender o que aconteceu. Por que ele está amaldiçoado e por que eu? Kaelen serviu chá em 2 xícaras de porcelana delicada antes de responder. Há muito tempo, antes mesmo de Erindor ser fundada, existia uma lei sagrada entre os lobos. A lei do respeito lunar. Ele tomou um gole de chá. Quando um alfa despreza publicamente uma ômega sob a lua cheia, especialmente durante um ritual sagrado, ele insulta não apenas a pessoa, mas a própria lua que governa nosso sangue. Então foi automático? A maldição apenas. Aconteceu? Não exatamente. Kaelen abriu um livro antigo, as páginas amareladas pelo tempo. A maldição precisa ser invocada por alguém com conhecimento das artes antigas. Alguém que testemunhou o desprezo e decidiu punir o transgressor. Isalin sentiu um arrepio percorrer sua espinha. Quem faria isso? Essa é a pergunta correta. Os olhos de Kaelen brilharam. Mas antes de buscarmos o responsável, você precisa saber o que está em jogo. Se Ronan não quebrar a maldição até a lua vermelha, as marcas consumirão seu corpo completamente. Ele não apenas morrerá, sua alma ficará presa entre os mundos, eternamente atormentada. O estômago de Isalin se revirou. Por mais que odiasse Ronan, aquele destino era cruel demais. E o beijo? Por que precisa ser meu beijo especificamente? Porque você foi a ferida. Apenas a ferida pode ser o bálsamo. Kaelen fechou o livro. Mas há algo mais que você precisa saber. A maldição tem uma segunda camada. Se você o beijar sob a lua vermelha e quebrar o encantamento, um vínculo será formado entre vocês dois. Que tipo de vínculo? Um vínculo de companheiros, permanente, inquebrável. O silêncio que se seguiu era denso. Isalin se levantou bruscamente, a cadeira raspando no chão de pedra. Você está dizendo que se eu salvá-lo, ficarei ligada a ele para sempre? Sim, Kaelen não suavizou a verdade. É o preço da salvação. A lua não oferece presentes sem custo. Isalin caminhou até a janela, observando a cidade abaixo. Sua vida inteira, ela havia lutado por independência, por não depender de ninguém. Especialmente não de um alfa arrogante que a havia destroçado. Existe outra forma? Não. Ela fechou os olhos, respirando fundo. Preciso de tempo para pensar. Você tem 6 noites. Kaelen se aproximou. Mas Isalin, há algo mais. Há forças antigas se movendo. Criaturas que não querem ver Ronan sobreviver. Elas vão tentar impedir o beijo a qualquer custo. Por quê? O que elas ganham com a morte dele? Caos. Território, poder. Kaelen colocou a mão no ombro dela. Erindor está em um ponto estratégico entre 3 reinos sobrenaturais. Com Ronan morto e a alcateia enfraquecida, a cidade se tornará campo de batalha. Isalin saiu da torre com mais perguntas do que respostas. O sol estava alto agora,
e o mercado fervilhava de atividade. Ela seguia distraída, processando tudo o que Kaelen havia dito, quando uma mão a puxou bruscamente para um beco. Você estava com o ancião, era Ronan. Ele a soltou imediatamente ao ver a expressão dela, mas permaneceu bloqueando a saída do beco. Me seguindo agora? Precisava saber o que ele disse a você. Izalin cruzou os braços, criando uma barreira entre eles. Ele me disse que se eu te salvar, ficarei presa a você para sempre. Que conveniente você não ter mencionado esse detalhe. Ronan desviou o olhar. Eu não sabia. Kaelen só me contou ontem. Mentiroso. É verdade. Ele deu um passo à frente, a frustração clara em sua voz. Você acha que eu pediria isso a você se soubesse? Você acha que eu quero estar ligado à única pessoa que tem motivos para me odiar? A sinceridade na voz dele a pegou desprevenida. Izalin estudou o rosto de Ronan, procurando sinais de manipulação, mas encontrou apenas cansaço e algo que parecia arrependimento genuíno. Por que você fez aquilo? A pergunta saiu mais suave do que ela pretendia. Naquela noite, por que você me humilhou daquele jeito? Ronan passou a mão pelos cabelos negros, um gesto incomum de nervosismo. Porque eu tive medo. Medo? Izalin quase riu. O grande Alpha Kaelit teve medo de uma ômega? Sim, ele finalmente a encarou. Medo do que você representava. Medo de que se eu permitisse que você entrasse na Alcateia, se eu permitisse que você ficasse perto de mim, eu perderia o controle que sempre mantive sobre minha vida. Izalin não sabia o que dizer. Aquela confissão era a última coisa que esperava ouvir. Isso não justifica o que você fez. Eu sei, Ronan suspirou. Nada justifica. Mas você precisa saber que naquela noite, quando vi você ali, com aqueles olhos cheios de esperança, pela primeira vez em minha vida, senti algo que não consegui nomear. E isso me aterrorizou. Antes que Izalin pudesse responder, uma flecha cortou o ar entre eles e se cravou na parede de pedra. Ronan a puxou contra seu peito, protegendo-a com o corpo enquanto mais flechas choviam. Veyran, Ronan gritou. Seu braço direito apareceu no topo do prédio, espada em punho, enfrentando 3 figuras encapuzadas. Mas mais inimigos surgiam das sombras, cercando o beco. Ronan empurrou Izalin para trás, seus olhos já mudando para o dourado lupino. As marcas negras em seus braços brilhavam com uma luz sinistra. Corra, agora. Não vou te deixar. Corra. Mas era tarde demais. Uma das figuras aterrissou entre eles, separando Izalin de Ronan. A criatura removeu o capuz, revelando um rosto pálido e olhos vermelhos como brasas. A Ômega Salvadora. A voz era feminina, mas havia algo profundamente errado nela. Você não vai salvá-lo, querida, porque não vai sobreviver até a lua vermelha. A criatura avançou, garras estendidas. Izalin recuou, mas suas costas bateram na parede. Ronan rugiu, transformando parcialmente, mas outras 2 criaturas o seguraram. Izalin, a garra da criatura, brilhou sob a luz do sol, descendo em direção ao pescoço de Izalin. Ela fechou os olhos, esperando a dor. O impacto nunca veio. Elowen apareceu como uma tempestade, um frasco se estilhaçando contra a criatura. Fumaça verde explodiu e a atacante gritou, recuando. Mais frascos voaram, criando uma cortina de fumaça tóxica que fez os inimigos hesitarem. Corram! Elowen gritou, pegando Izalin pelo braço. Veyran conseguiu libertar Ronan, e os 4 fugiram do beco, as criaturas em perseguição. Eles correram pelas ruas de Erindor, desviando de mercadores e pedestres até chegarem à fortaleza Kael'thorn. Os portões se fecharam com um estrondo atrás deles. Izalin caiu de joelhos, respirando pesadamente. Ronan estava ao seu lado imediatamente, as mãos verificando se ela estava ferida. Você está bem? Ela assentiu, ainda tentando recuperar o fôlego. O que eram aquelas coisas? Espectros. Veyran limpou a lâmina de sua espada. Criaturas que se alimentam de morte e caos. Alguém as invocou. Ronan ajudou Izalin a se levantar. Seus olhos se encontraram, e naquele momento, algo mudou. Ela havia visto ele lutar para protegê-la. Tinha visto a preocupação genuína em seu rosto. Você precisa ficar aqui, Ronan disse, a voz firme. Na fortaleza, onde posso proteger você.
Eu não preciso da sua proteção. Isalin, por favor. Havia urgência em sua voz. Eles vão tentar de novo. E da próxima vez, talvez não tenhamos sorte. Ela queria discutir, manter sua independência, sua raiva. Mas a lógica era clara. Ela era o alvo agora. Está bem. A palavra saiu, relutante, mas apenas até descobrirmos quem está por trás disso. Ronan assentiu, aliviado, mas nenhum deles percebeu a figura nas sombras do pátio, observando. Uma figura que sorriu ao ver a Ômega e o Alfa juntos. Tudo estava indo conforme o plano. Os 3 dias seguintes na fortaleza foram uma dança delicada entre tensão e proximidade. Isalin recebeu um quarto na ala leste, longe dos aposentos de Ronan, mas mesmo assim ela sentia a presença dele ecoando pelos corredores de pedra. Na 4ª noite, a insônia a levou até a biblioteca da fortaleza. O lugar era vasto, com prateleiras que subiam até o teto abobadado. Tochas nas paredes lançavam sombras dançantes sobre os livros antigos. Ela não esperava encontrar Ronan ali. Ele estava sentado junto à lareira, um livro aberto no colo, mas seus olhos não estavam nas páginas. As marcas negras agora subiam por seu pescoço, visíveis mesmo na luz fraca. Ele parecia exausto, os ombros curvados sob o peso da maldição. Não consegue dormir? Isalin perguntou suavemente. Ronan ergueu o olhar, surpreso. A dor não deixa. Ela hesitou apenas um momento antes de se aproximar. Sentou-se na poltrona ao lado dele, mantendo uma distância respeitosa. Posso ajudar. Sei de algumas ervas que amenizam a dor de maldições. Já tentei tudo. Nada funciona. O silêncio se instalou entre eles, mas não era desconfortável. Era diferente. Algo havia mudado desde o ataque no beco. Por que você realmente me desprezou naquela noite? Isalin perguntou novamente, mas dessa vez sua voz não carregava raiva, apenas curiosidade genuína. Ronan fechou o livro lentamente. Porque meu pai fez o mesmo com minha mãe. A confissão saiu baixa. Ele era Alfa, ela era Ômega de outra alcateia. Quando eles se uniram, ele perdeu o respeito dos guerreiros. Diziam que ele havia se tornado fraco, dominado pelo vínculo. Quando inimigos atacaram, ele hesitou para protegê-la, e nossa alcateia quase foi destruída. Isalin absorveu aquelas palavras. Então você tinha medo de repetir a história dele. Eu jurei que nunca permitiria que sentimentos me tornassem vulnerável. Ronan a encarou. Mas quando vi você naquela noite, senti algo que nunca havia sentido. E isso me apavorou mais do que qualquer inimigo. Você me machucou para se proteger. Sim, e foi a maior covardia que já cometi. Isalin viu a sinceridade crua em seus olhos âmbar. Parte dela ainda queria se agarrar à raiva, mas outra parte, uma parte que ela tentava ignorar, começava a entender. As marcas estão piorando. Ela apontou para o pescoço dele. Ronan tocou a pele, sentindo as veias negras pulsarem. Restam apenas 3 noites. Eu sei. Isalin, ele se inclinou para a frente. Se você decidir não me beijar, eu vou entender. Não vou culpá-la. Mas precisa saber que, mesmo sabendo que isso nos ligará para sempre, mesmo sabendo que você pode me odiar eternamente, eu quero esse vínculo. O coração dela acelerou. Por quê? Porque nesses últimos dias, tendo você aqui, vendo sua força, sua coragem, a forma como você não se intimida com nada, percebi que passei 5 anos tentando esquecer algo que nunca deveria ter deixado ir. A intensidade no olhar dele a deixou sem ar. Ronan se levantou e estendeu a mão. Venha comigo, quero mostrar algo a você. Isalin pegou sua mão, sentindo o calor da palma dele contra a sua. Ele a conduziu pelas escadas da torre até chegarem ao terraço mais alto da fortaleza. Dali, Erindor se estendia abaixo deles como um mar de luzes tremeluzentes. É lindo, ela sussurrou. Eu venho aqui quando preciso pensar. Ronan estava ao seu lado, tão perto que ela sentia o calor emanando dele. Daqui, consigo ver tudo que preciso proteger. Isalin se virou para encará-lo. O vento noturno brincava com seus cabelos ruivos e a luz da lua cheia banhava seu rosto, fazendo seus olhos verdes brilharem. Ronan, ele ergueu a mão, os dedos tocando levemente o rosto dela. O toque era hesitante, como se ele tivesse medo de que ela desaparecesse.
Eu não mereço o seu perdão. A voz dele era rouca. Mas estou pedindo de qualquer forma. Isalin sentiu seu coração disparar. A raiva que ela carregou por 5 anos estava se dissolvendo, substituída por algo muito mais perigoso. Algo que a assustava tanto quanto o assustava. Ronan inclinou o rosto em direção ao dela, seus olhos fixos nos lábios dela. Isalin fechou os olhos, seu corpo inclinando-se naturalmente para ele. As bocas deles estavam a centímetros de distância quando um grito rasgou a noite. Eles se separaram bruscamente. Abaixo, no pátio da fortaleza, guerreiros corriam em todas as direções. Chamas começavam a subir de um dos prédios. "Estamos sob ataque!" Veihan gritou do andar inferior. Ronan agarrou a mão de Isalin. "Fique comigo, não se separe de mim." Mas quando eles desceram correndo as escadas, o caos já havia tomado conta. Espectros invadiam a fortaleza por todos os lados, e no meio deles uma figura emergiu das sombras. Uma mulher de cabelos prateados e olhos violetas. Ela sorriu ao ver Ronan e Isalin juntos. "Olá, meu filho. Senti sua falta." Ronan congelou. A cor drenou de seu rosto enquanto encarava a mulher de cabelos prateados. Isalin sentiu a mão dele apertar a sua com força quase dolorosa. "Mãe?" A palavra saiu como um sussurro quebrado. "Isso é impossível. Você morreu há 15 anos. A mulher riu, um som melodioso, mas vazio de calor. "Morri? Não, meu querido filho. Apenas me transformei." Ela deu um passo à frente, seus olhos violetas brilhando com poder antinatural. "Deixei para trás a fraqueza da vida mortal para abraçar algo muito maior." Veiran correu até eles, espada em punho, mas parou ao ver a mulher. Até ele, que não conhecera a mãe de Ronan, reconhecia as feições dela nos retratos da fortaleza. "Myreth Caelith." Veiran sussurrou. "Mas como? Magia antiga, claro." Myreth circulou lentamente, seus espectros mantendo os guerreiros da Alcateia afastados. "Quando meu amado marido hesitou em me proteger naquele ataque, quando os inimigos me feriram mortalmente, percebi a verdade. O amor nos torna fracos, os vínculos nos destroem." Ronan tremia, não de medo, mas de raiva contida. "Então foi você. Você lançou a maldição sobre mim." "Sim." Myreth parou diante dele. "Para ensiná-lo a mesma lição que aprendi, para mostrar que depender de uma ômega só traz destruição." Isalin sentiu náusea subir em sua garganta. Tudo aquilo, a maldição, o sofrimento de Ronan, era obra da própria mãe dele. "Você está louca." Isalin deu um passo à frente, colocando-se entre Ronan e Myreth. "Ele é seu filho, exatamente por isso." Os olhos de Myreth se fixaram em Isalin com desprezo. "Não vou permitir que ele cometa o mesmo erro do pai. Não vou deixar que uma ômega insignificante o destrua." "Isalin não é insignificante." Ronan rugiu, finalmente encontrando sua voz. "E você não tem direito de decidir meu destino." "Ah, mas tenho." Myreth ergueu as mãos e os espectros avançaram. "Porque eu te amo, Ronan, e vou salvá-lo de si mesmo, mesmo que isso signifique deixá-lo morrer." A lógica distorcida atingiu Isalin como um soco. Myreth não queria salvar Ronan. Queria que ele morresse antes de se vincular a uma ômega. "Você está insana!" Isalin gritou. Os espectros atacaram. Veihan se lançou na batalha, sua espada cortando através das criaturas sombrias, mas para cada uma que ele abatia, 2 mais surgiam. Guerreiros da Alcateia chegavam para ajudar, mas a magia de Myreth era poderosa demais. Ronan empurrou Isalin para trás, transformando-se parcialmente. Seus olhos brilhavam dourados, presas alongadas, músculos expandindo sob a pele. Mas as marcas negras pulsavam, enfraquecendo-o. Ele rugiu de dor quando tentou avançar contra um espectro. Ronan, Isalin, correu até ele, segurando-o quando suas pernas fraquejaram. "Veja como a maldição o consome." Myreth observava com satisfação cruel. "Em 2 noites, tudo acabará. Ele será livre da possibilidade de se vincular. E eu finalmente terei paz, sabendo que meu filho não sofrerá como seu pai sofreu." "Você não o ama," Isalin gritou, lágrimas de raiva descendo por seu rosto. "Amor não faz isso. Amor não destrói. Você é tola e ingênua." Myreth se virou.
Mas não se preocupe, querida Ômega, logo você também estará livre. Um espectro avançou na direção de Izalin, garras estendidas. Ronan se jogou na frente dela, recebendo o golpe. Ele gritou de dor quando as garras rasgaram seu ombro, sangue escorrendo pela túnica. Não! Izalin o segurou, desesperada. Elowen surgiu do nada, mais frascos em mãos. Ela os arremessou contra os espectros, criando explosões de luz que os fizeram recuar momentaneamente. Precisamos tirá-los daqui! Elowen gritou para Veyran. A passagem secreta! Veyran derrubou 2 espectros e correu até eles. Leste agora! Ronan mal conseguia ficar em pé. Izalin o amparou, sentindo o sangue dele manchar suas roupas. Veyran pegou o outro lado, e juntos eles correram pelos corredores enquanto Elowen cobria a retaguarda com suas poções. Chegaram a uma parede de pedra aparentemente sólida. Veyran pressionou um símbolo oculto, e a parede se abriu, revelando um túnel escuro. Vai dar na floresta. Corram! Eles se lançaram no túnel. Atrás deles, ouviam os gritos dos guerreiros lutando, o riso de Myreth ecoando pelas paredes. O túnel parecia interminável. Ronan estava cada vez mais pesado, suas pernas falhando. As marcas negras agora cobriam metade de seu rosto, pulsando com energia sinistra. Aguente firme! Izalin sussurrou, lágrimas embaçando sua visão. Por favor, aguente. Finalmente, eles emergiram na floresta nos arredores de Erindor. A lua brilhava acima deles, mas não era vermelha. Ainda não, mas estava crescente, cada vez mais próxima daquela. Coloração carmesim. Ronan caiu de joelhos. O ferimento em seu ombro sangrava copiosamente, e as marcas da maldição pulsavam em sincronia com seu coração acelerado. Izalin. Ele a encarou, seus olhos âmbar lutando para manter o foco. Eu sinto muito. Por tudo. Não. Ela se ajoelhou ao lado dele, as mãos tremendo enquanto tentava pressionar o ferimento. Não se desculpe, apenas fique comigo. Veyran olhava ao redor, alerta para qualquer sinal de perseguição. Elowen já estava preparando cataplasmas com as ervas que sempre carregava. As marcas estão acelerando, Elowen sussurrou para Izalin. O ferimento físico combinado com a maldição. Ele tem menos tempo do que pensávamos. Izalin sentiu o pânico apertar seu peito. 2 noites. Eles tinham apenas 2 noites até a lua vermelha, e agora Ronan estava gravemente ferido. Ronan tocou o rosto dela com a mão tremendo. Você não precisa me salvar. Sua voz estava fraca. Não se prenda a mim por obrigação. Cale a boca. Izalin segurou a mão dele contra seu rosto, lágrimas escorrendo livres agora. Apenas cale a boca e deixe-me cuidar de você. Um grito agudo rasgou a floresta. Todos se viraram. Entre as árvores, dezenas de olhos vermelhos brilhavam na escuridão. Os espectros haviam encontrado seu rastro, e desta vez Myreth vinha com eles. Corram! Veyran desembainhou a espada, colocando-se entre o grupo e os espectros que avançavam. Izalin ajudou Ronan a se levantar, seu braço firme ao redor da cintura dele. Elowen jogou mais frascos na direção dos inimigos, criando uma barreira temporária de chamas verdes. Para onde? Izalin olhou desesperada para os lados. A floresta era densa, mas os espectros eram rápidos demais. O santuário da lua. Ronan ofegou, apoiando-se nela. Norte, terreno sagrado. Eles não podem entrar lá. Isso fica a quilômetros daqui. Elowen protestou. É nossa única chance. Eles correram. A floresta era um labirinto de árvores antigas e raízes retorcidas. Izalin tropeçou mais de uma vez, mas manteve Ronan em pé. O peso dele aumentava a cada passo, as marcas negras consumindo mais de sua força vital. Atrás deles, ouvia-se o som de espadas contra garras. Veyran lutava ferozmente, mas mesmo ele não poderia segurar aquela horda por muito tempo. Veyran, Ronan tentou se virar. Continue. A voz do guerreiro ecoou através das árvores. Eu alcanço vocês. Myreth surgiu entre as sombras, flutuando acima do chão. Seu vestido esvoaçava mesmo sem vento e seus olhos violetas brilhavam com poder maligno. Você não pode fugir de mim, Ronan. Sou sua mãe. Conheço cada batida do seu coração. Ronan parou, virando-se para enfrentá-la mesmo cambaleando.
Isalin tentou segurá-lo, mas ele se soltou gentilmente. Você não é mais minha mãe. A voz dele estava rouca, mas firme. A mulher que eu amava morreu naquele ataque. Você é apenas uma sombra consumida por amargura. Myreth flutuou mais perto, a expressão dela contorcendo-se entre dor e raiva. Eu fiz isso por você, para poupar você da dor que seu pai sofreu? Não. Ronan deu um passo trêmulo à frente. Você fez isso por você mesma, porque não conseguiu superar sua própria dor e decidiu arrastar todos ao seu redor para a escuridão. Como ousa? Myreth ergueu a mão, energia negra acumulando-se em sua palma. Isalin se jogou na frente de Ronan no exato momento em que o raio de energia foi disparado. A explosão os arremessou para trás, fazendo-os rolar pelo chão da floresta. Isalin! Ronan rastejou até ela, ignorando a própria dor. Não, não, não! Ela tossiu, tentando recuperar o ar. O golpe havia apenas a atordoado, mas doía como 1000 facas. Estou bem. Ela segurou o rosto dele. Estou bem. Ronan a puxou contra o peito, os olhos brilhando não de transformação lupina, mas de lágrimas contidas. Você é louca. Podia ter morrido. Então estaríamos empatados. Elowen apareceu ao lado deles, ajudando ambos a se levantarem. Isso é muito tocante, mas precisamos sair daqui agora. Um rugido ecoou pela floresta. Veihan emergiu das árvores, sangue escorrendo de um corte na testa, mas vivo. Ele havia comprado o tempo que precisavam. Corram. Não vou conseguir segurá-los por muito mais tempo. Eles correram novamente. Ronan encontrou uma segunda onda de energia vinda da determinação de proteger Isalin. Seus passos ficaram mais firmes, mesmo com as marcas queimando sua pele. A floresta começou a clarear. À frente, entre as árvores antigas, uma estrutura de pedra branca brilhava sob a luz da lua. O Santuário da Lua, ruínas de um templo antigo dedicado à deusa lunar. Quase lá, Isalin incentivou. Mas os espectros eram rápidos. Eles saíram das sombras de todos os lados, cercando o grupo. Myreth desceu graciosamente à frente deles, bloqueando o caminho para o santuário. Chega! Sua voz ecoou com poder sobrenatural. Não vou permitir que alcancem terreno sagrado. Veihan se posicionou ao lado de Ronan, espada erguida. Elowen tinha apenas 3 frascos restantes. Isalin estava desarmada, mas se manteve firme ao lado de Ronan. Nós lutamos juntos, Ronan disse, sua mão encontrando a de Isalin. Juntos, ela apertou de volta. Myreth sorriu, um sorriso triste e distorcido. Então, morram juntos. Os espectros avançaram de todos os lados. Ronan transformou-se completamente, ignorando a dor excruciante das marcas. Veihan lutava com a ferocidade de 10 homens. Elowen lançou seus últimos frascos, criando explosões que temporariamente afastavam os inimigos. Isalin pegou um galho caído, usando-o como arma improvisada. Não era muito, mas ela lutaria até o último suspiro. Estavam cercados, encurralados, sem saída aparente. Foi quando o chão sob seus pés começou a brilhar. Símbolos antigos apareceram nas pedras, formando um círculo protetor ao redor deles. Uma luz prateada explodiu do centro, fazendo os espectros recuarem com gritos de dor. Do santuário, uma figura emergiu. Era Kaelen, o ancião, suas mãos erguidas, canalizando magia antiga. Entrem no santuário. Rápido! Não posso manter a barreira por muito tempo. Eles não hesitaram. Correram para dentro do círculo de luz, cruzando os arcos do santuário. No momento em que passaram o limiar, a barreira se solidificou atrás deles. Myreth gritou de frustração, sua mão batendo contra a barreira invisível que agora os separava. Isso não acabou, ela rugiu. Você tem apenas uma noite, Ronan. Uma noite até a lua vermelha. E eu estarei esperando. Dentro do santuário, Ronan finalmente desabou. Isalin caiu ao lado dele, exausta e aterrorizada. Restava apenas uma noite, e eles estavam presos. Antes de continuarmos, me diga de qual cidade ou estado vocês estão ouvindo essa história. É emocionante saber que nossas histórias chegam a tantos lugares. O Santuário da Lua era mais do que apenas ruínas antigas. As paredes de pedra branca brilhavam com uma luz própria, e o ar dentro dele parecia mais puro, mais leve.
No centro, havia um altar circular com símbolos lunares entalhados profundamente na pedra. Kaelen trabalhou rapidamente nos ferimentos de Ronan, aplicando cataplasmas de ervas raras que ele havia trazido. As marcas negras agora cobriam 3/4 do corpo do Alfa, pulsando como veias venenosas. "Quanto tempo ele tem?" Izalin perguntou, segurando a mão de Ronan. Ele estava semiconsciente, respiração irregular, até a lua vermelha nascer amanhã à noite. Kaelen não suavizou a verdade. "Mas há algo que vocês precisam saber. Algo que eu descobri." Veyran e Elowen se aproximaram também, formando um círculo ao redor do ancião. Do lado de fora, podiam ouvir Myreth e seus espectros rondando a barreira, esperando. A maldição que Myreth lançou não é apenas uma maldição de vingança. Kaelen abriu um pergaminho antigo. É um ritual de transferência. Transferência? Izalin franziu a testa. Quando Ronan morrer, toda a força vital dele, todo o seu poder como Alfa, será transferido para Myreth. Ela se tornará a nova líder da Alcateia Kael'thorn, mas não como protetora, como conquistadora. O silêncio que se seguiu era pesado. Veyran cerrou os punhos, a raiva evidente em seu rosto. Então, ela nunca quis salvá-lo. Ela quer roubar seu poder. Exatamente. Kaelen assentiu. A retórica sobre protegê-lo do amor é apenas uma justificativa. A verdade é que ela se corrompeu completamente ao abraçar a magia negra e agora cobiça o que o filho construiu. Izalin olhou para Ronan, seu coração apertando. Ele havia sido traído pela própria mãe da forma mais cruel possível. Mas se eu beijá-lo sob a lua vermelha, o vínculo será formado e a maldição quebrada, certo? Então o poder dele permanecerá com ele. Sim, mas... Kaelen hesitou. Mas o quê? O ancião respirou fundo. Há uma razão pela qual Myreth está tão desesperada para impedir o beijo. Quando o vínculo de companheiros é formado quebrando uma maldição desta magnitude, ele não apenas une duas pessoas, ele amplifica o poder de ambos. Isso é bom, não é? Elowen perguntou. Seria, se não houvesse um preço. Kaelen olhou diretamente para Izalin. Você não é apenas uma ômega comum, Izalin. Sua linhagem carrega um segredo que nem você sabe. Izalin sentiu um arrepio percorrer sua espinha. Que segredo? Sua avó era uma Lunari, uma bruxa da lua, guardiã dos rituais lunares. Quando ela se casou com seu avô, um humano, a magia dela adormeceu, mas o sangue continuou na linhagem. Está em você. Izalin cambaleou, as pernas falhando. Elowen assegurou. Eu tenho magia? Dormente? Mas sim. E quando você se vincular a Ronan, essa magia despertará. Kaelen se aproximou. Vocês dois se tornarão a dupla mais poderosa que Erindor já viu. Um Alfa amaldiçoado, redimido e uma Lunari despertada. Então por que isso é um problema? Veyran questionou. Porque esse poder combinado criará um farol. Todos os reinos sobrenaturais sentirão. Criaturas antigas que estão adormecidas há séculos despertarão. Kaelen fechou o pergaminho. Vocês se tornarão alvos. Não apenas vocês, mas toda a Alcateia, toda Erindor. A cidade se tornará um campo de batalha. O peso daquelas palavras esmagou Izalin. Ela olhou para Ronan, ainda inconsciente, depois para Veyran e Elowen, seus amigos. Se ela o salvasse, colocaria todos em perigo. Então, o que eu faço? Sua voz saiu quebrada. Deixo ele morrer para proteger a cidade? Ou salvo e condeno todos a uma guerra? Essa escolha é sua. Kaelen tocou seu ombro gentilmente. Ninguém pode fazê-la por você. Izalin se afastou, caminhando até as colunas do santuário. Lá fora, a lua crescente brilhava, quase vermelha. Amanhã à noite seria a lua vermelha completa. Amanhã à noite ela teria que decidir. Passos atrás dela. Ronan havia despertado, movendo-se com dificuldade até ficar ao lado dela. Você ouviu? Não era uma pergunta. Ouvi. Ronan encostou em uma coluna, as marcas em seu rosto tornando-o quase irreconhecível. Então você sabe o que precisa fazer. Izalin se virou para encará-lo. E o que é? Me deixar morrer. A resposta dele a atingiu como um tapa. O quê?
Isalin, se me salvar, você condenará centenas de inocentes, crianças, famílias, pessoas que não têm nada a ver com isso. Ele tocou o rosto dela com a mão trêmula. Eu não valho esse preço. Não diga isso. É a verdade. Os olhos âmbar dele brilhavam com lágrimas não derramadas. Eu desperdicei 5 anos com orgulho e medo. Não vou desperdiçar meus últimos momentos pedindo que você sacrifique tudo por mim. Isalin segurou aqui. Mão dele contra seu rosto, lágrimas escorrendo livres. E se eu quiser sacrificar? E se você valer esse preço para mim? Então você é mais corajosa do que eu jamais fui. Ronan inclinou a testa contra dela. Mas ainda assim, não posso pedir isso. Do lado de fora, a voz de Myreth ecoou através da barreira. Ronan, ouça sua mãe. Deixe a maldição seguir seu curso. Aceite seu destino e poupe todos de sofrimento. Ela está usando magia de persuasão, Kaelen alertou, tentando plantar dúvida em vocês. Mas a dúvida já estava plantada. Isalin olhou para Veyran, que desviou o olhar. Olhou para Elowen, que parecia dividida. Olhou para Kaelen, que apenas aguardava em silêncio. A escolha era dela. Salvar o homem que ela estava começando a amar e arriscar tudo, ou deixá-lo morrer e proteger os inocentes. Eu preciso de tempo para pensar. Isalin se afastou, indo para o lado oposto do santuário. Ronan a observou ir, seu coração despedaçando. Ele sabia qual seria sua escolha, e ele a respeitaria, mesmo que isso significasse sua morte. Veyran se aproximou de Ronan, a voz baixa. Há mensageiros chegando de toda a Alcateia. Eles sabem sobre o ataque. Estão perguntando o que fazer. Diga a eles para evacuarem. Ronan ordenou. Levem as crianças e os idosos para longe de Erindor. Se eu morrer, pelo menos eles estarão a salvo. E se a Ômega te salvar? Ronan olhou através do santuário para onde Isalin estava sentada, sozinha. Então rezem, porque uma tempestade virá. A noite passou lentamente dentro do santuário. Isalin não conseguiu dormir. Ficou sentada junto ao altar, observando a lua através das aberturas nas paredes. Amanhã ela seria vermelha. Amanhã tudo terminaria, de um jeito ou de outro. Ronan estava deitado perto da parede oposta, as marcas negras agora cobrindo quase todo o seu corpo. Sua respiração era irregular, cada inspiração parecendo custar-lhe uma quantidade imensa de energia. Veyran permanecia ao lado dele, vigilante, enquanto Elowen preparava mais remédios que já não faziam diferença. Kaelen estava em meditação, tentando reforçar a barreira do santuário. Do lado de fora, Myreth e seus espectros esperavam pacientemente. Eles tinham todo o tempo do mundo. Ronan não tinha. Quando os primeiros raios de sol tocaram o horizonte, Isalin finalmente se levantou. Tinha tomado sua decisão. Ela caminhou até onde Ronan estava. Ele abriu os olhos ao sentir sua aproximação. Os olhos âmbar, que antes brilhavam com intensidade, agora pareciam opacos, a vida sendo drenada lentamente. Eu vou fazer isso, Isalin disse, ajoelhando-se ao lado dele. Vou te salvar. Ronan fechou os olhos, uma lágrima escapando. Isalin, não, escute. Ela segurou a mão dele. Você passou 5 anos deixando o medo controlar suas decisões. Eu não vou cometer o mesmo erro. Sim, haverá consequências. Sim, haverá perigo, mas enfrentaremos juntos. As pessoas vão sofrer, as pessoas sempre sofrem. Mas pelo menos com você vivo, com nós dois juntos, elas terão alguém forte para protegê-las. Isalin tocou o rosto dele. Você vale a pena ser salvo, Ronan Caelit. E eu escolho você. Ronan puxou-a para um abraço, ignorando a dor que o movimento causava. Ele enterrou o rosto nos cabelos ruivos dela, memorizando o perfume, o calor, tudo que ele pensou que nunca teria. Obrigado, ele sussurrou, por me dar uma chance que eu não mereço. Você merece. Ela se afastou, olhando nos olhos dele. Merece perdão, merece amor, merece viver. Veyran se aproximou, uma expressão sombria no rosto. A barreira está enfraquecendo. Kaelen diz que ela não vai durar até a noite. Temos talvez algumas horas, então precisamos de um plano. Isalin se levantou, a determinação enrijecendo sua postura. Não podemos simplesmente esperar aqui e torcer para que a barreira aguente. Concordo. Kaelen se juntou ao grupo.
E tenho uma ideia, mas é arriscada. Tudo nesse momento é arriscado. Ronan conseguiu se sentar, apoiado na parede. Fale. Existe um lugar na floresta, não muito longe daqui. O Círculo de Pedras Ancestrais. Kaelen desenrolou um mapa. É onde os antigos rituais lunares eram realizados. Se conseguirmos levar Ronan até lá antes do anoitecer, podemos preparar o local e estar prontos quando a lua vermelha nascer. Mas para isso, teríamos que quebrar a barreira e enfrentar Myreth e seus espectros. Veyran apontou o óbvio. Sim, mas aqui, presos, somos alvos fáceis. Lá, pelo menos teremos espaço para manobrar. Eloen examinou o mapa. Eu conheço esse lugar. Há trilhas secundárias que podemos usar. Se formos rápidos, talvez consigamos chegar antes que eles nos alcancem. É um grande talvez. Veyran cruzou os braços. Tem uma ideia melhor? Eloen o desafiou. Antes que Veyran pudesse responder, uma voz ecoou através da barreira, mas não era a voz de Myreth. Ronan, sou eu, Teron. Abra a barreira. Todos congelaram. Teron era um dos guerreiros mais confiáveis da Alcateia, segundo em comando depois de Veyran. Veyran correu até a entrada do santuário, olhando através da barreira translúcida. Do lado de fora, Teron estava sozinho, as mãos erguidas em sinal de paz. Não havia sinal de Myreth ou dos espectros. Como sabemos que podemos confiar? Isalim perguntou. Ele é meu irmão de armas há 10 anos, Veyran disse. Ele nunca nos trairia. Kaelen estudou Teron através da barreira, seus olhos anciãos procurando por sinais de magia negra ou controle mental. Ele parece limpo, sem feitiços de controle visíveis. Deixem-no entrar, Ronan ordenou, mas estejam prontos para qualquer coisa. Kaelen baixou a barreira apenas o suficiente para Teron passar. O guerreiro entrou rapidamente e a barreira se fechou atrás dele. Alfa. Teron se ajoelhou diante de Ronan. A Alcateia está desesperada. Precisamos de você. Como você nos encontrou? Veyran perguntou, ainda desconfiado. Segui o rastro de energia mágica. Kaelen deixou um caminho que apenas membros da Alcateia poderiam seguir. Teron se levantou. Mas não tenho muito tempo. A bruxa e seus monstros estão se espalhando pela floresta. Eles sabem que vocês não podem ficar aqui para sempre. Já estamos planejando sair, Ronan disse. Precisamos chegar ao Círculo de Pedras Ancestrais antes do anoitecer. Então vim na hora certa. Teron sorriu. Trouxe reforços. 15 de nossos melhores guerreiros estão escondidos na floresta, esperando o momento certo para criar uma distração. Veyran abraçou Teron. Você é um gênio. Guarde os elogios para depois. Teron olhou para Ronan, a preocupação evidente. Alfa, você parece terrível. Obrigado pela honestidade. Ronan tentou sorrir, mas era mais uma careta. Eles passaram a próxima hora planejando. Os guerreiros de Teron criariam uma distração no lado leste da floresta, atraindo Myreth e a maioria dos espectros. Enquanto isso, Ronan, Isalim, Veyran, Eloen e Kaelen seguiriam pela trilha oeste até o Círculo de Pedras. Quando o sol estava alto no céu, começaram a se preparar. Isalim ajudou Ronan a se levantar, seu braço firme ao redor da cintura dele. As marcas negras agora pulsavam com urgência, como se soubessem que o tempo estava se esgotando. Prontos? Kaelen perguntou. Todos assentiram. O ancião começou a baixar a barreira. O ar dentro do santuário mudou imediatamente, ficando mais pesado, mais ameaçador. Foi quando Teron se moveu. Rápido demais para ser natural, ele puxou uma adaga e a enterrou nas costas de Veyran. O guerreiro gritou, caindo de joelhos. Theron! Ronan rugiu, mas estava fraco demais para reagir rápido. Os olhos de Teron mudaram. Não eram mais castanhos, mas violetas. A voz que saiu de sua boca não era a dele. Tolos. Era Myreth falando através dele. Acharam mesmo que eu deixaria vocês escaparem? Teron, controlado por Myreth, avançou em direção a Isalim. Eloen jogou um frasco, mas ele o desviou facilmente. Suas mãos agarraram Isalim pelo pescoço, levantando-a do chão. A Ômega vem comigo. Myreth riu através de Teron. Sem ela, não há beijo. Sem beijo, não há salvação. Ronan tentou se levantar, mas suas pernas falharam. Kaelen canalizou magia,
mas o feitiço ricocheteou na proteção que Myreth havia colocado em Teron. Isalin lutava, chutando e arranhando, mas a força sobrenatural de Teron era demais. Ela sentiu a consciência começando a escapar, enquanto a pressão em seu pescoço aumentava. "Não!" Ronan gritou, arrastando-se em direção a eles. "Leve-me! Não ela! Eu vou com você!" "Oh, meu filho!" Myreth sorriu através de Teron. "Você vem de qualquer forma. Vai morrer aqui, sozinho, sabendo que falhou em proteger aquela que ama. É uma justiça poética, não acha?" Teron arrastou Isalin para fora do santuário. A barreira já estava baixa demais para impedi-lo. Espectros surgiram das árvores, cercando-o, protegendo sua saída. "Isalin!" Ronan gritou, sua voz quebrando. A última coisa que ele viu antes de Isalin desaparecer na floresta foram seus olhos verdes, cheios de terror e desespero, olhando para trás enquanto ela gritava seu nome. Então ela sumiu. Ronan desabou completamente, as marcas negras cobrindo todo o seu corpo. Veiran estava sangrando no chão. Kaelen e Elowen estavam em choque. A lua vermelha nasceria em poucas horas. E a única pessoa que podia salvar, Ronan havia sido levada pela própria mãe dele. Ele havia perdido ela. Havia perdido tudo. Ronan estava morrendo. As marcas negras haviam consumido cada centímetro de sua pele e ele mal conseguia respirar. Elowen trabalhava freneticamente nos ferimentos de Veiran, usando suas últimas ervas para estancar o sangramento. Kaelen estava ao lado de Ronan, a mão no ombro do Alfa. "Ronan, precisamos ir, agora", o ancião insistia. "Não posso." A voz de Ronan era apenas um sussurro rouco. "Não sem ela. Se você morrer aqui, ela terá sido capturada em vão." Aquelas palavras atingiram Ronan como um raio. Isalin havia escolhido salvá-lo. Havia arriscado tudo, decidido enfrentar qualquer consequência por ele. E agora estava nas mãos de Myreth, sofrendo, esperando por um resgate que talvez nunca viesse. Não, ele não permitiria isso. Ronan fechou os olhos, mergulhando fundo dentro de si. Além da dor, além da maldição, havia algo mais. Um fio de luz dourada que ele nunca havia notado antes. Ele seguiu aquele fio, reconhecendo-o instintivamente. Era a conexão com Isalin. Mesmo sem o vínculo completo, algo já os ligava, e ele podia sentir onde ela estava. Os olhos de Ronan se abriram, brilhando com um dourado feroz que fez até Kaelen recuar. "Eu sei onde ela está." Sua voz saiu mais forte. "E vou buscar. Lá, Ronan, você mal consegue ficar em pé, então vou rastejar se for preciso." Ronan se levantou, cada movimento uma agonia, mas pura força de vontade o mantinha de pé. "Veiran, consegue andar?" O guerreiro, mesmo pálido e sangrando, assentiu. "Por você, Alfa, até o fim do mundo. Então vamos acabar com isso." Eles saíram do santuário. O sol estava descendo no horizonte, tingindo o céu de laranja e vermelho. Em poucas horas, a lua vermelha nasceria. Ronan seguiu o fio dourado em sua mente, deixando-o guiá-lo através da floresta. Chegaram a uma clareira, onde pedras antigas formavam um círculo perfeito, o círculo de pedras ancestrais. No centro, Myreth estava parada, e a seus pés, Isalin estava inconsciente, correntes de energia mágica aprendendo ao chão. "Você veio." Myreth sorriu. "Eu sabia que viria. O amor te torna previsível, filho. Solte ela." Ronan avançou, ignorando os espectros que cercavam a clareira. "Isso é entre mim e você." "Não." Myreth balançou a cabeça. "Isso é sobre lições que você precisa aprender. Sobre como o amor destrói tudo que tocamos." "O amor não destruiu meu pai." Ronan disse a voz firme. "Você destruiu. Sua amargura, seu medo, sua incapacidade de perdoar. Foi isso que nos destruiu." Myreth flinched, como se tivesse levado um golpe. "Como ousa?" "Eu ousei porque finalmente entendi." Ronan deu mais um passo. "Você não se tornou essa criatura por causa do amor. Você se tornou isso porque escolheu a escuridão quando deveria ter escolhido a luz. Cale a boca. O amor de meu pai por você não o enfraqueceu. Ele o tornava humano. E quando ele hesitou naquele dia, não foi por fraqueza.
Foi porque ele te amava demais para te deixar morrer sozinha. Lágrimas desciam pelo rosto de Ronan. Ele morreu ao seu lado porque essa era a escolha dele. Uma escolha de amor, não de fraqueza. Myreth gritou, energia negra explodindo dela. Os espectros avançaram de todos os lados. Veyran e os guerreiros que haviam sobrevivido se lançaram na batalha. Kaelen canalizou magia lunar, criando escudos de luz. Elowen arremessou frascos que explodiram em chamas coloridas, mas Ronan não lutou. Ele apenas caminhou em direção a Isalin, cada passo uma batalha contra a maldição que consumia seu corpo. As marcas queimavam como fogo líquido, mas ele não parou. Não vai alcançá-la. Myreth lançou um raio de energia negra. Kaelen o bloqueou, gritando com o esforço. Vá, Ronan! Vá agora! Ronan caiu de joelhos ao lado de Isalin. Com as mãos tremendo, ele tocou as correntes mágicas que a prendiam. Elas queimaram sua pele, mas ele não se importou. Canalizou cada gota de força que ainda possuía, quebrando as correntes uma por uma. Os olhos de Isalin se abriram, verdes como esmeraldas, focando nele. Ronan, ela sussurrou, estou aqui. Ele a ajudou a se sentar. Sempre estarei. Acima deles, a lua começou a nascer, e ela era vermelha. Vermelha como sangue, banhando toda a clareira em sua luz carmesim. Não! Myreth gritou, tentando alcançá-los. Mas Veyran a bloqueou, mesmo ferido, dando a Ronan os segundos preciosos que ele precisava. Ronan segurou o rosto de Isalin entre as mãos. As marcas negras cobriam todo o seu corpo, pulsando violentamente. Ele tinha segundos, talvez menos. Isalin, eu te amo. As palavras saíram com facilidade, verdade pura. Sinto muito por ter demorado 5 anos para dizer isso. Sinto muito por cada segundo que desperdicei com medo. Eu também te amo. Lágrimas escorriam pelo rosto dela. Desde aquela primeira noite, mesmo quando te odiei, uma parte de mim sempre soube. A luz da lua vermelha os envolveu completamente. Era o momento. Ronan inclinou-se e Isalin encontrou-o no meio do caminho. Seus lábios se tocaram sob a luz carmesim e o mundo explodiu. Luz prateada e dourada irrompeu deles, uma onda de poder puro que varreu a clareira. As marcas negras no corpo de Ronan começaram a recuar, sendo consumidas pela luz. Os espectros gritaram, dissolvendo-se em fumaça. Myreth caiu de joelhos, sua própria magia sendo desfeita. O beijo se aprofundou e com ele o vínculo se formou. Isalin sentiu o poder despertar dentro dela. Magia lunar que havia estado adormecida por gerações florescendo como uma flor sob o sol. Ronan sentiu a maldição sendo arrancada de sua alma, substituída por algo infinitamente mais forte. Amor puro, verdadeiro, inquebrantável. Quando finalmente se separaram, as marcas haviam sumido completamente. A pele de Ronan estava limpa, seus olhos brilhando dourados e vivos. Isalin brilhava com luz prateada, padrões lunares dançando sob sua pele. Myreth estava no chão, envelhecida, a magia negra que a sustentava desfeita. Ela olhou para Ronan com olhos que finalmente pareciam reconhecê-lo. Ronan, a voz dela, era fraca, humana. Meu filho. Ele se aproximou, ajoelhando-se ao lado dela. A raiva havia se dissipado, substituída por tristeza. Mãe, eu me perdi. Lágrimas desciam pelo rosto dela. Quando seu pai morreu, a dor era tanta, eu não consegui suportar. Eu sei. Ronan segurou a mão dela. Me perdoe. Já perdoei. Myreth sorriu fracamente e então a luz deixou seus olhos. Seu corpo se dissolveu em partículas de luz que foram levadas pelo vento, finalmente encontrando a paz que ela havia negado a si mesma por tanto tempo. Ronan fechou os olhos, lamentando a mãe que havia perdido, mas grato pela libertação que ela finalmente encontrara. Isalin colocou a mão em seu ombro. Ele se levantou, puxando-a para um abraço. Ao redor deles, a alcateia comemorava. Veyran, mesmo ferido, sorria. Elowen dançava com Kaelen, rindo. A lua vermelha brilhava acima, mas não era mais ameaçadora. Era bela. O que acontece agora? Isalin perguntou, encostando a cabeça no peito de Ronan. Agora? Ele beijou o topo da cabeça dela. Agora vivemos.
Lutamos quando necessário, amamos sempre e construímos algo novo, juntos, juntos, ela repetiu, sorrindo. E ali, sob a luz da lua vermelha, com a alcateia reunida e o futuro incerto, mas cheio de promessas, Ronan Caelith e Isalyn Verrow se tornaram mais do que alfa e ômega. Tornaram-se companheiros, parceiros, duas metades de um todo que nada jamais poderia separar. A maldição estava quebrada, mas mais importante, o amor havia vencido. E às vezes, apenas às vezes, esse é o único final que importa. Minha família querida, se essa história tocou vocês, não esqueçam do like, do compartilhamento e da inscrição para fazerem parte da nossa matilha. Toda semana, uma nova história espera por você.